Agora sim, sejam todos muito bem-vindos ao projeto do Mundo para a Escola. Eu sou o professor Edson Reck Santos e vou mediar a live de hoje, mais uma vez com muita alegria, com muito prazer, ajudando educadores no Brasil e no mundo a encontrarmos juntos soluções para a educação, esse grande desafio em tempos de Covid-19 e de isolamento social. Sabemos que a alfabetização é uma das fases mais importantes no desenvolvimento da criança. E se inicia ainda na primeira fase, nos primeiros momentos da infância. Mas, mais do que ler e escrever, a integração entre os colegas, a interação com eles e com os seus educadores, o trabalho colaborativo, as brincadeiras, musicalidade, artes e diversas outras atividades são utilizadas para enriquecer e direcionar esse momento. Entretanto, com a suspensão das aulas, como fica a interrupção ou o adiamento desse processo? Continuar à distância ou aguardar as aulas presenciais? Quais são as estratégias que as escolas e os pais devem adotar para minimizar os impactos da suspensão das aulas no processo de alfabetização das crianças? São muitos os questionamentos e as dúvidas, especialmente dos pais, nesse momento tão determinante da vida educacional da criança. Por isso, queremos propor essa conversa de hoje, para entender como diminuir os impactos desse momento no processo de alfabetização. Antes de apresentar nossas convidadas, queremos ouvir vocês. Gostaríamos que, durante a conversa, vocês compartilhassem quais são os próximos assuntos que vocês gostariam de ver aqui na nossa live, no nosso projeto, durante a semana, e também abrir um espaço para que nos nossos stories do Instagram, nas nossas redes sociais da tecnologia educacional, vocês compartilhem sugestões de temas para que possamos trazer aqui para as nossas lives, ok? Muito bem. Para nos ajudar a responder a esses questionamentos e tantos outros, vamos contar com o repertório da secretária municipal de Educação de Curitiba, Maria Silvia Bacila. Já apresento visualmente. A secretária que possui um longo trabalho na área educacional, graduação em pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado e doutorado em educação também pela PUC, além de ser especialista em psicopedagogia e psicomotricidade relacional. Maria Silvia atuou como professora e pedagoga do ensino fundamental e do ensino médio entre 86 e 2006. E no ensino superior desde 1997, Maria Silvia. Além disso, Maria Silvia dirigiu o curso de pedagogia da PUC no triênio 2008 a 2010. Além disso, também coordenou e atuou na docência e orientação de pesquisas nas especializações de psicopedagogia, modalidades de intervenção no processo de aprendizagem, educação especial com ênfase em inclusão e alfabetização e letramento, entre 2001 e 2012. Maria Silvia também foi membro do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos no triênio 2010 a 2012, ali na PUC Paraná. Coordenou o PNAEC, no MEC, junto com a FPR, e foi chefe do Departamento de Educação do programa também de graduação da UTFPR, perdão. Maria Silvia, além de secretária de Educação de Curitiba, é professora adjunta do Departamento de Educação da UTFPR, participa do grupo de pesquisa Transmutare, com ênfase em estudos sobre o desenvolvimento profissional docente no ensino superior, além de membro do grupo de pesquisa Praxis Educativa, Dimensões e Processos. Maria Silvia, seja muito bem-vinda. É um prazer, um orgulho para nós da TR recebermos a sua contribuição na live do projeto do Mundo para a Escola. Daqui a pouquinho eu passo a palavra para você abrir as suas considerações hoje, mas já adianto nosso agradecimento. Em nome de todos nós, seja bem-vinda. Também vamos contar com o conhecimento e a contribuição da doutora em Estudos Linguísticos, Ângela Mari Gusso, que também possui um vasto currículo no campo educacional. A Ângela é formada em letras, possui mestrado e doutorado em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Paraná, professora por muito tempo da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, atualmente é professora da PUC
e também atua na formação continuada de professores das escolas públicas e privadas. Publicou em coautoria livros didáticos para o ensino de língua portuguesa para a educação básica. Doutora Ângela, muito bem-vinda também. Nosso agradecimento formal pela sua participação. É uma live de peso hoje. Muito obrigado pela chegada de vocês aos nossos comentários, às nossas discussões. Quero lembrar que vocês que estão nos acompanhando podem participar a partir de agora dessa roda de conversas pelo nosso canal, aqui no nosso chat do Facebook. Você pode enviar suas perguntas e contribuições. Bom, vamos lá. Secretária Maria Silvia, como a sua equipe, a sua gestão tem se preparado para apoiar as crianças, em especial as que iniciaram o processo de alfabetização? E como esse apoio tenta diminuir os impactos nesse período de suspensão das aulas? Maria Silvia, seja bem-vinda. Só um minuto. Muito obrigada. Isso. Quero agradecer esse gentil convite, Edson, para participar dessa live e a grande oportunidade de estar com a professora Ângela, que foi minha colega de PUC, uma pessoa com quem eu tive grandes partilhas na universidade, e me alegro de poder estar com ela nessa live, com quem eu tenho muitas concepções da área de alfabetização que nós, tenho certeza, vamos poder expressar aqui, partilhamos e combinamos naquilo que pensamos nesse processo todo da formação de professores e desse processo de construção das nossas crianças nessa linda e rica jornada que é aprender a ler e escrever. Então, vamos falar um pouquinho da rede. Como é que a rede se preparou para tudo isso? Eu penso que todos nós somos frutos de um trabalho maduro da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, porque o mundo não se preparou para ter Covid-19. Nem seria uma audácia minha dizer que a Rede Municipal de Ensino de Curitiba se preparou para lidar com o Covid-19. Claro que não. Nem a Rede Municipal de Curitiba, nem nenhum lugar do mundo, nem Nova York se preparou para lidar com o Covid-19, né? Mas nós temos um trabalho estruturado e um trabalho que hoje permite auxiliar todos os municípios do Paraná, fruto da maturidade pedagógica de todos os profissionais da nossa brilhante Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Então, diante disso, eu me sinto agraciada e fortalecida, né, por trabalhar com um grupo tão brilhante como esse, de profissionais que fazem parte da secretaria, que estão nas unidades, né, e que levam um trabalho pedagógico tão fortalecido, tanto aqui no nosso núcleo, quanto na ponta, né, em cada unidade. Então, isso é um preparo que não é para o Covid, né? Sim, mas é algo que se produz a partir da maturidade pedagógica que a rede tem. A Ângela é conhecedora dessa maturidade pedagógica da rede, testemunha esse trabalho nosso. Quantas vezes a Ângela já veio fazer formações para a gente, antes mesmo de eu estar secretária. Acho que posso falar, inclusive, do tempo que eu fui coordenadora do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que trabalhei com esta rede e outras redes do estado do Paraná, e a Ângela estava conosco, nos ajudando. Então, é um trabalho que é de longa data, né? Não é um trabalho que só agora a gente tem um grande preparo para isso, não. É um trabalho que, ano após ano, né, com o cotidiano de professores comprometidos, professores extremamente bem formados. Nós temos uma equipe robusta na secretaria com mestrado e doutorado. Então, tudo isso é uma preciosidade da cidade de Curitiba e que hoje nós estamos com esta condição, né, como você fala, preparados para lidar com o Covid, seria então nesta lógica, né, mas não porque pensamos que
algum dia iríamos atravessar algo tão horrível como isso. A gente não pensou. Eu acredito que a Ângela não pensou. Eu acredito que não passou pelas nossas piores ideias, não passou esse tempo nas nossas hipóteses, né? Nem como ser humano e nem como pesquisadora. Nós nunca pensamos nisso, né? Mas nós fomos, ao longo desse tempo, trabalhando não só com um aporte teórico que foi se tornando muito frondoso, eu diria, né? Como uma araucária frondosa, né? Forte e que se expande, mas nós fomos também interagindo com a tecnologia educacional. A rede municipal de ensino nunca se fechou para essas possibilidades de se utilizar novas tecnologias em várias situações. Então, isso hoje só nos ajuda, né? Porque hoje nós estamos num tempo em que nós precisamos nos utilizar com técnica, muita técnica, com uma segurança teórica, mas também com muita criatividade do uso das tecnologias para nos fazer presentes nos lares. E eu só quero, antes de terminar essa minha primeira parte aqui, falar um pouquinho de como você apresentou a nossa live. Você lançou uma problemática para quem nos assiste e disse assim: será que nós vamos continuar à distância ou vamos aguardar as aulas? E eu já antecipo aqui uma grande questão: nem uma coisa e nem outra, né? Porque isso seria uma ideia maniqueísta, não é ou isto ou aquilo. É continuar com as aulas à distância, porque esta é a situação que nós temos hoje, com os recursos que podemos usar, e nós temos muitos recursos para isso, e vamos sim aguardar as aulas também, porque estamos com muitas saudades dos nossos estudantes, dos nossos professores, da interação de estarmos perto, dessa mediação que ela é, lógico, insubstituível. Agora, eu não concordo, e desde o primeiro dia de isolamento social, ainda quando nós estávamos com recesso na rede municipal de ensino de Curitiba, eu já tinha dito que eu jamais concordaria com a ausência da nossa presença nesse momento. Então, a inoperância eu jamais vou concordar, nunca na minha vida. Então, nós estamos levando, sim, um conteúdo para os lares, para todas as crianças de Curitiba, né? Vamos falar mais sobre isso adiante. Eu sei que você já tem perguntas para me fazer, né? Mas a forma como você pôs a questão, uma forma bonita de se colocar, eu já adianto que não é ou isto ou aquilo. É isto e mais uma possibilidade, e outra possibilidade, e mais alguma coisa, mas pensando dialeticamente, numa espiral dialética com muitas possibilidades, mas sem deixar nenhuma alternativa que podemos usar nesse momento para estar próximos daqueles que nós temos a tarefa educativa de realizar, né, como são as nossas crianças da rede municipal. Excelente, obrigado pelas questões iniciais. De fato, são perguntas quantitativas para que a gente possa elucidar nas respostas, né, nos nossos posicionamentos, questões que provavelmente estão no imaginário de muitos dos nossos educadores, né, não só do Paraná, do Brasil, mas do mundo, aqueles que nos seguem. Muito obrigado pelas considerações iniciais. Bom, agora eu gostaria de conhecer da doutora Ângela. Doutora, quais são os principais desafios que o sistema educacional deve enfrentar com essas crianças em fase, em período de alfabetização, mesmo tentando manter o aprendizado em casa? Na aquisição da linguagem, eu acredito que haverá comprometimento desse processo. Para quais pontos de atenção nós devemos olhar
no planejamento durante esse período e também após o retorno às aulas da Covid. Doutora Ângela Guto, seja bem-vinda. Ok. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Estou extremamente feliz de estar participando dessa live, reencontrando Maria Silvia, com quem trabalhei há alguns anos atrás, e tendo a oportunidade de estar com você também, professor, numa discussão com um grupo tão grande que tem participado das lives que vocês já promoveram, né? Obrigado. Em relação à sua questão, a gente pode pensar assim por dois ângulos. Se nós pensarmos que a escola é o lugar que está preparado e que tem o compromisso de assegurar à criança o acesso ao mundo, à escrita, nós vamos pensar que a criança está perdendo, né? Porque na escola é o espaço em que os profissionais estão preparados, devidamente preparados, para trabalharem com a escrita, para ensinarem a criança a dominar a cultura escrita. Mas, por outro lado, se nós pensarmos que nós vivemos rodeados pela escrita na sociedade, nós podemos pensar que, enquanto a criança está fora da sala de aula, ela não está tendo a oportunidade, nem todas estão tendo a oportunidade de um ensino sistematizado, que é o que acontece na sala de aula, mas ela está convivendo com a escrita. E o fato de ela ter frequentado escola, vamos pensar, uma criança que esteja no primeiro ano agora, ela frequentou educação infantil, na escola foi chamada a atenção dela já para o objeto escrita, ela tem uma noção de como para que as pessoas usam, como é que a escrita funciona. Então, se ela já começou a perceber que nós temos um sistema alfabético, que representa a fala, ela começa também a observar, mesmo que seja intuitivamente, ela vai observar o que está acontecendo aí fora. Se ela tiver esse apoio de professores com aulas remotas, tiver o apoio dos familiares fazendo uma mediação, chamando a atenção dela para o objeto escrita, ela vai continuar tendo um desenvolvimento. O que vai acontecer é que, como as crianças no processo de aquisição, elas seguem ritmos diferentes e caminhos também diferenciados, mesmo na sala de aula, você não vai ter, mesmo o professor trabalhando atividades comuns com todos os alunos não vão seguir exatamente o mesmo caminho, porque tem individualidade. Quando nós pensamos em aprendizagem de escrita, nós pensamos num tripé. Tem um sujeito que aprende, que é a criança, tem um sujeito que ensina, que é o professor, e tem um objeto escrita. Então, o que vai acontecer é que essa criança, mesmo um conjunto de crianças sendo alunos do mesmo professor, elas vão se relacionar de modos diferentes com a escrita pela sua individualidade. Então, elas vão ter ritmos e rotas diferentes para esse processo. Se nós pensarmos em alfabetização no sentido amplo, o que eu quero dizer em sentido amplo? Pensar na alfabetização enquanto apropriação do sistema de escrita, que é o nosso sistema, um sistema alfabético, né? Nós teremos um lado para considerar. Esse lado é aquele que depende de uma mediação e de um trabalho mais sistematizado. O que é isso? É a criança conhecer o alfabeto, relacionar as letras com os sons, saber a direção da escrita, saber grafar as letras, né? E isso é algo complexo, porque o nosso sistema alfabético, nós temos poucas combinações de sons e letras que são biunívocos. Ou seja, alguns sons, por exemplo, eu vou até citar quais são os poucos que são biunívocos. PB, FV, T e D são sons que sempre que a criança precisar escrever T, D, né, vai ser usada essas letras. Agora, nós temos letras
que fazem relações cruzadas. Por exemplo, a letra L na frente do A, ele é produzido de um jeito. Após o A, ele é de outro, ele vira quase um U. Então, lá, o AU. Então, a letra tem sons diferentes. O R é a mesma coisa. Então, esse aprendizado, ele depende de um trabalho planejado, sistematizado. Agora, se nós pensarmos que saber ler e escrever é mais do que apenas dominar o sistema gráfico, é lidar com a escrita, é saber ler textos e compreendê-los, saber produzir textos adequados a cada situação. Então, nós vamos pensar que esse período fora da escola é possível que a criança desenvolva o que a gente chama aí de letramento. Pode ser propiciado isso pela família. Eu acho que nós conversamos depois como é que a família pode interceder. Sim. E, levando em conta que essas crianças, nesse período aí fora, estão tendo acesso a esse mundo da escrita de modos diferenciados, na volta, o que vai precisar o professor fazer? Uma avaliação diagnóstica e perceber exatamente como é que cada um dos alunos está lidando com esse objeto, né? Até que ponto que ele desenvolveu e o que é que está faltando ainda. Isso não é muito diferente do que a gente faz a cada início de ano escolar, não é, Maria Silvia? Sempre o professor precisa de um diagnóstico. Você nunca vai ter... os alunos estão no terceiro ano. Eles não vão chegar, né, com o nível de conhecimento sobre leitura e escrita. Então, é interessante a gente pensar isso, que as crianças estão, como você colocou também no começo, eles não estão tendo a oportunidade de interação entre pares. Na alfabetização, esse processo é extremamente importante. Uma criança aprende com a outra, descobre o funcionamento da escrita com os seus pares. Então, isso está se perdendo de fato, né? Excelente. Olha, doutora Ângela, secretária Maria Silvia, eu não posso me importar de destacar a quantidade de gente que já está valorizando nas suas duas primeiras considerações o valor da nossa live. São diversas, tem muita gente, eu não vou conseguir nominar a todos, tá? São diversos centros municipais de educação infantil, região de São Paulo, região de Goiás, Anápolis, Institutos Federais de Educação, Xanxerê, Santa Catarina, Paticíndio, Rio Grande do Sul, enfim, muita gente que está nos acompanhando, sintam-se todos abraçados, a secretária de Educação, a doutora Ângela e eu, estamos vendo a manifestação de vocês no chat, mas hoje, infelizmente, ou felizmente, eu não vou conseguir nominar a todos. É muita gente, tá? Fico feliz em ter tanto colega, provavelmente muito colega, e muitos pais, talvez, também aí acompanhando. Então, sim, são colegas, são os educadores da rede, gerenciada pela secretária Maria Silvia, alunos seus da PUC, é muita gente. Enfim. Que bom, que coisa boa. Vamos voltar aqui para o nosso tema, e eu trago algumas questões que envolvem agora a realidade do Covid impactando a nossa vida educacional e acadêmica. Secretária, a rede municipal de Curitiba implementou medidas de prevenção contra o coronavírus muito cedo, logo no início, né, dos primeiros. No início de fevereiro, a Secretaria já havia encaminhado as unidades com orientações de prevenção que se estendiam aos profissionais da educação, aos estudantes e aos familiares. Já é possível mensurar resultados dessa intervenção preventiva? Secretária. Nós temos uma atenção especial a tudo que é preventivo, porque a educação ela é profilática, né? Então, logo que nós entendemos que estávamos vivendo esse mundo do Covid, nós preparamos um guia pedagógico relacionado a esse vírus e também alertamos para mais duas situações que são
dramáticas na nossa situação aqui, na nossa vivência social, que é a dengue e o sarampo. Então, faz umas 2 semanas que eu lancei. Primeiro, eu lancei o guia pedagógico do coronavírus, porque era um alerta e a gente não sabia como lidar com isso. Aí já lançamos o guia do sarampo e agora já estamos com... É uma novidade, estou aproveitando a live para fazer o lançamento do guia da dengue, né? Então, ainda inicialmente, o guia pedagógico do coronavírus, foi possível com ele fazer um trabalho mediado nas unidades. Eu acho que isso foi muito importante, para fazer essa orientação segura, né? E junto com os professores, com toda a equipe pedagógica, com relação a essa nova etiqueta social que nós estamos vivendo, com relação a esse vírus. E junto com isso, nós fizemos uma entrega para as unidades de kits, né, com materiais de higiene, de asepsia, enfim. Ainda, porque a minha rede aqui, já que muitas pessoas me assistem, né, a minha rede é muito grande. Eu tenho 140 mil alunos, tenho 185 escolas e 230 CMEIs. E 11 SEMAEs, que são os Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado. Além dos faróis do saber, né? Todos os mais de 40 faróis, os que estão nas escolas, junto às escolas, os de praça e as bibliotecas temáticas. Então, tudo isso a gente computa como unidade educacional. Então, até que nós pudéssemos levar todo esse material dentro de uma logística de trânsito, de tudo, de entrega, nós iniciamos essa entrega e aí já veio o isolamento social. As escolas continuaram recebendo esses materiais, né? Mesmo nessa perspectiva do isolamento social, que nós acreditamos que isso vai acabar, isso tem que passar, né? Isso vai acabar. Então, eu não tenho como te dizer, num grau de prevenção, o que é que nós conseguimos minimizar. Quanto disso? As pessoas gostam de trabalhar com esse tipo de número, né? Isso eu não tenho como dizer. Agora, é certo que o trabalho foi muito produtivo e certamente muito impactante para as crianças e para as famílias e até para os nossos profissionais da educação, que passaram a ter essa atenção novamente para esses cuidados de higiene, porque isso já foi trabalhado na rede no tempo da H1N1. Já era uma etiqueta social trabalhada na rede municipal. Com o tempo, com a vacina, com, enfim, os tratamentos da H1N1, a gente foi, como toda a sociedade, diminuindo um pouco a atenção com relação a isso, né? E veio, então, esse vírus que é mais forte e potente, e aí nos faz retomar essa questão dessa etiqueta aí para lidar com o coronavírus. Então, o uso de máscara, a forma como pode espirrar usando esse meio do braço, jamais passar a mão no nariz e tocar em outra coisa, enfim, o álcool sempre presente para higienizar as mãos, sobretudo lavar as mãos, e isso tem sido exaustivamente repetido nas nossas aulas que são transmitidas em canal aberto e também no canal do YouTube, conforme essa legenda que está sendo passada aqui enquanto eu estou falando, né? As nossas videoaulas estão sendo transmitidas conforme o currículo da Rede Municipal de Ensino de Curitiba desde o dia 13 de abril, que foi o momento que nós encerramos o adiantamento do recesso de julho e passamos novamente a trabalhar com o nosso ano letivo. Então, as nossas aulas, nós temos 13 horas de videoaulas que são transmitidas, gravadas e transmitidas diariamente por canal aberto, o 9.2, o 4.2, e também temos um canal do YouTube que se chama TV Escola Curitiba. Então, sobre essa programação, eu sei que você vai me perguntar um pouco mais adiante, mas nesta programação também eu assisto
assisto muitas das aulas, não posso dizer que 100%, mas 90% dessas aulas eu assisto. Eu tenho aqui no meu gabinete a televisão ligada o tempo inteirinho quando eu estou aqui. Em casa eu assisto, prefiro assistir isso do que os noticiários que a gente não aguenta mais ouvir. Né? Tem que ouvir um pouco, mas prefiro 1000 vezes as nossas aulas, que são agradáveis, ricas em conteúdo, doces e que levam questionamentos importantes para os lares de Curitiba e de todo o estado do Paraná, dos municípios que aderem a esse trabalho junto conosco. Os professores têm feito um trabalho muito bem feito aqui pela Secretaria Municipal da Educação e também os professores de cada unidade educacional, seja escola ou CEMEI, que produzem materiais que são entregues para as crianças e que fazem a mediação, então, desse trabalho que é produzido aqui, a partir do currículo, mas são esses professores que conhecem os seus alunos, os seus estudantes, as suas crianças lá na ponta. Portanto, eles produzem materiais de mediação para os seus queridos estudantes, as suas queridas crianças. Depois eu quero mostrar alguns deles novos, porque eu já mostrei em outras lives, outros materiais, agora eu vou mostrar os mais novos que as unidades me mandaram. Secretária, é um grande desafio nesse momento, né, veicular as aulas, em especial desse recorte do período de alfabetização, para professores que vão à frente das câmeras para ministrarem aulas ali, né, sem público presencial, né? São os seus professores da rede, eles que estão trabalhando diretamente diante das câmeras, alfabetizando pela TV, online. Como está sendo essa aprendizagem dele? Isso. São os nossos professores da nossa equipe formadora aqui da Secretaria Municipal da Educação. Nós temos, tanto no ensino fundamental, quanto na educação infantil, quanto no departamento de inclusão, professores que são formadores, exímios formadores, mas eles são professores da rede, eles têm uma vinculação com as escolas da rede municipal e entendem profundamente do nosso currículo também, que é a nossa grande preciosidade. Eu não posso trabalhar nada que não seja do nosso currículo. Né? Então, tudo parte desse grande documento coletivo, né, trabalhado coletivamente, que dialoga com a BNCC, acho que isso também é muito importante dizer. Né? Então, nós publicamos esse ano o novo currículo dos anos iniciais e do 6º ao 9º ano também, e publicamos recentemente o currículo de educação infantil, e ambos dialogam com a BNCC. Então, tudo que nós trabalhamos aqui pela Secretaria, por esse núcleo formador da Secretaria, ele é parte do currículo, não seria diferente nas unidades. Agora, o que é diferente nas unidades é a mediação, que cada professor faz a partir da turma que é sua, e que ele conhece esse grupo, né, que é seu. Então, isso realmente é de cada unidade. Eu acho que nós estamos também aprendendo a lidar com esse processo. Né? Ele não é o ideal, a gente nunca pensou nisso, jamais, né, nós pensamos nessa lógica. No entanto, é o melhor que nós podemos fazer nesse momento. Né? É o melhor que nós temos com os recursos que temos. E é um privilégio para nós termos 2 canais abertos para chegarmos com as nossas videoaulas, não precisando de uma internet para as nossas crianças. Então, a gente garante esse acesso pela televisão, sem que a criança esteja exposta. Aqui me sumiu. Está online. Estão ouvindo? Tá. Ouvindo também. Então, sem que a criança esteja exposta aos perigos de uma internet, né? Então, salvaguardada por todas as questões, todos os artigos aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela então assiste a essas videoaulas. E, quinzenalmente, as equipes das escolas e dos CEMEIs fazem os kits pedagógicos e enviam para as suas crianças e para os seus estudantes. Eu vou, então, aproveitar e mostrar agora. Eu tenho um aqui que veio, claro que esse foi feito para mim, mas foi feito igualmente para todas as crianças.
Legal. Do SEMEI Solitude. Esse é de um SEMEI para o trabalho com o pré. Vamos ver o que é que eu consigo mostrar aqui para vocês. Aí. Então, temos aqui a sacola pedagógica, que eles grafaram aqui o meu nome. Olha só. Certo? Mas foi para cada criança do pré, né? Porque nós temos as aulas, as propostas da educação infantil para o pré. Então, na sacola foram aqui as propostas para as crianças. Tá? E sempre com muitas delicadezas. Não existe um SEMEI que manda igual ao outro, não existe uma escola que manda igual a outra, não existe uma turma que manda igual a outra. Então, isso é uma preciosidade que vem sendo produzida no dia a dia da rede municipal, com muitas delicadezas. Né? Então, aqui, todas elas vêm com uma cartinha, né, que orienta os pais, né, sobre todo o material. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui. Que está dentro desta sacola. Sim, é possível perceber. Então, temos aqui. Foi um trabalho relacionado a sentimentos, né, da proposta 15, do dia 30 de abril. Então, a garrafinha do medo. Cadê aqui a garrafinha do medo? E aqui a orientação do trabalho que deve ser feito com as crianças que estão no pré, nas suas casas. Né? Teve todo um trabalho pedagógico com isso. Tem materiais que também foram mandados para que os registros possam acontecer nas casas. Né? O Gisão descerá materiais que estão nos SEMEIs e que são de uso coletivo das nossas crianças nas unidades, mas que nesse momento as diretoras dividiram um pouquinho, né, junto com as professoras, e estão mandando nas diferentes sacolas e propostas. Então, aqui, o meu agradecimento público a essa delicadeza do SEMEI Solitude em compartilhar também comigo e com todas as pessoas que nos assistem dessa sacolinha pedagógica linda, que foi numa caixa para todas as crianças do SEMEI Solitude. E assim como foi a do SEMEI Solitude, foi também para cada estudante da rede municipal. Excelente. Você pode me perguntar assim, você sabe se vocês estão atingindo a todos? Todos os diretores têm essa forma, essa busca de pais e de crianças mapeada nas suas unidades. Diretores que perceberam na primeira entrega do kit pedagógico a ausência de pais, eles foram às comunidades onde esses pais estão. Eu tenho o relato deles. Isso é de uma delicadeza, de uma bondade, de uma generosidade dos nossos profissionais da educação, incrível. Eu não tenho palavras, eu fico realmente emocionada em destacar isso para vocês e dizer desse processo lindo que está acontecendo na nossa cidade, do esforço dos nossos professores da secretaria para manter vivo esse processo pedagógico com todas as críticas que ele merece. Todas as críticas que ele merece. Mas é o melhor que nós podemos fazer para chegar até as nossas crianças. Outra questão, será que todas as crianças têm televisão? Os nossos chefes de núcleo, divididos nas 10 regionais, foram verificar isso. E as que não tinham, eles deram um jeito de ter. Porque é muito difícil alguém que não tenha uma televisão hoje em dia. E também tem muita gente que tem televisão e que já trocou por uma melhor, por um material melhor, mais moderna, de LED, de não sei o quê, de não sei o quê. E não sabe mais o que fazer com aquela de tubo velha que está lá na sua casa. Né? Então, eles também deram um jeito de fazer essa doação daquele que não queria mais a velha, fazer chegar naquele que não tinha. Né? E de várias formas. Então,
é claro que essa lógica ela se dá por essa permeabilidade que nós temos nas 10 regionais, com pessoas atentas e comprometidas para que isso efetivamente aconteça. Né? Excelente. Todo mundo acreditou que a gente pode fazer algo de diferente num tempo que a gente também não imaginaria viver, mas que o vazio seria muito pior para todas as nossas crianças. É uma grande rede, né, de toda a comunidade. Bom, eu gostaria de fazer uma orientação para nós três que estamos na live. Talvez o áudio, né, como ele é transmitido pela internet, enfim, ele está indo e voltando, e os nossos seguidores estão sinalizando uma qualidade inferior do nosso áudio. Então, se pudermos abaixar um pouquinho o volume, para que o microfone da nossa máquina não capte o próprio áudio que ele está emitindo, assim a gente talvez evite a reverberação. Tudo bem? Muito bem. Eu gostaria agora de dirigir a próxima questão à doutora Ângela. Doutora Ângela, que também acompanha todas as conquistas da Rede Municipal de Educação de Curitiba, né, doutora Ângela? E a pergunta que eu te trago agora ela fala sobre a formação docente ainda, até por causa da sua atuação tão intensa na formação dos nossos professores. Um dos seus estudos trata sobre isso, os desafios do letramento na formação docente. Como que a academia está buscando a superação desse desafio, né, num recorte temporal determinado pela Lei 13.005 de 2014, né, lançada pelo Plano Nacional de Educação, e ela tem 10 anos, né, para cumprimento dessas metas, de 2014, então, até 2024, estipulando metas educacionais a serem atingidas pelo professor que vai trabalhar com o ensino de língua. Doutora, por favor. Ok. Bom, eu tenho uma história bastante longa, eu sou ao mesmo tempo estudiosa e ao mesmo tempo profissional na área. Eu sou formada em letras na década de 70 e, como eu comentei, atuei na rede municipal como professora de ensino de séries iniciais durante um longo período. Então, nesse período, vamos pensar até o final dos anos 80, a formação do professor era uma formação em que os conteúdos eram um fim em si mesmo. Então, tanto na minha formação de magistério, como depois na universidade, e mesmo nos cursos de formação que eu entrei na rede municipal na década de 70, quando havia formação do professor, era uma formação muito voltada para técnicas de redação, técnicas de trabalho com ortografia, de ensino de problema matemático. A partir dos anos 80, e mais precisamente de 88 para cá, a gente percebe assim, uma grande modificação, houve uma guinada. Eu sou história viva dessa guinada que eu vou falar mais especificamente da rede, porque eu não sou uma estudiosa da educação em geral, então eu não posso falar em termos de Brasil. Mas esse movimento aconteceu principalmente São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nessa época, a partir de meados de 80 para cá. E a partir desse momento, nós entramos nos estudos das teorias críticas, né, de educação. E no ensino de língua, houve uma guinada bastante significativa. O ensino de língua era centrado na gramática. E o conhecimento metalinguístico, conhecimento de classificação de palavras, de regras, de sintáticas, era o objeto de estudo das aulas de língua. E o aprendizado que o aluno tinha que demonstrar era meramente decorado, né? Era conhecer as regras para apresentar isso em provas. Pouco se escrevia e pouco se lia. Então, o que nós tínhamos durante esse período? Pessoas que sabiam falar sobre a língua teoricamente, mas com uma capacidade muito ruim de usar a língua nas práticas sociais, né? Porque nós fazíamos redação.
E os nossos alunos, e eu venho falando como professora e também aí como aluna, e como mais tarde como professora até final dos anos 80. O que a gente trabalhava com redação? Redação é um texto artificial, é um texto escrito para ninguém por motivo nenhum. Já percebeu? Você abre a internet e não tem redação, você abre jornal e não tem redação. A palavra redação é um guarda-chuva, né? Nós redigimos, sim, mas nós redigimos e-mail, artigo, notícia, enfim, os diferentes gêneros textuais. Como eu disse, a partir do final dos anos 80, o ensino de língua sofre uma grande guinada e a gramática, que era o centro do ensino, passa a ser, vamos dizer assim, Eu normalmente brinco com os alunos dizendo, olha, passa a ser um mero coadjuvante, não é mais o elemento principal. Quem é o elemento principal é o texto, os diferentes gêneros textuais. Por que isso e qual o impacto disso na formação do professor e depois lá na sala de aula? Na verdade, se ensina a língua portuguesa na escola para que as pessoas saibam lidar com a escrita na vida social. Nós temos que saber ler os textos da vida cotidiana, os textos das áreas de pesquisa, os textos da vida pública, né? Então, a escola tem que trabalhar com diferentes gêneros textuais, tanto na leitura como na escrita. Não existe um saber ler. Nós sabemos ler poemas e talvez não sabemos ler uma lei. Sabemos ler um artigo de opinião, mas não sabemos ler um poema. Então, para você ser um leitor competente, você tem que transitar com diferentes gêneros textuais e também ler com diferentes finalidades. Aquele ensino que tinha de fazer perguntas do óbvio, né? Então, o texto lá, o patinho foi na lagoa com sua mamãe. Onde foi o patinho? Com quem a fofinha estava? Isso é óbvio, não precisa ler o texto para responder isso. O aluno vai olhando a pergunta e procura a frase lá em cima e responde. Então, isso eu também brinco, tenho uma expressão, eu digo assim, isso não é um leitor, é um ledor. Então, o que a escola precisa? A escola precisa transformar as pessoas em sujeitos letrados, aqueles que leem de diferentes modos, para diferentes objetivos, que leem diferentes gêneros textuais com competência, né? E que também saibam escrever, adequando o seu dizer a cada situação. Então, os professores perguntam, mas está certo usar abreviatura, está certo usar gíria, está certo? Não existe certo e errado. Depende do contexto em que eu for empregar. Se eu for fazer uma piada e usar as partes do corpo humano, ser referido como usa a medicina, a piada vai perder a graça. Verdade. Então, eu tenho que usar termos que são do cotidiano. Agora, se eu vou num médico e ele usa um termo que não é adequado para o consultório, eu já não vou ter a confiança no médico. O problema não é o termo, o problema é em que situação eu uso a língua de diferentes modos. Então, o que a gente vem percebendo? Na formação de professores, essa mudança de postura, ela vem sendo implementada, como eu disse, dos anos 80 para cá. Na universidade, o que eu percebo? Eu trabalho do 1º ao 4º ano do curso de letras e alguns outros cursos também, com leitura e produção de textos. O que a gente percebe? Um conjunto de alunos que vem com um domínio maior, que consegue lidar com a escrita, adequando o texto. Por exemplo, na hora de resumir, sabe que resumir é colocar o que o outro diz sem interferir no texto. Sabe que na hora de fazer um texto de opinião, é colocar-se como sujeito do seu dizer, é colocar a tese e argumentar, né? Então, tem alunos que vêm com esse domínio, mas tem uma grande parcela de alunos que ainda não. Então, nós percebemos, assim, que a escola vem trabalhando, sofrendo uma mudança, mas, na minha perspectiva, essa mudança está sendo lenta demais. Entendi. Nós já temos aí, veja, final dos anos 80, temos 30 anos, eu já até me aposentei, mas não parei de trabalhar ainda,
Que bom para nós. Eu quero ver se ainda vejo isso ser todos os brasileiros saindo, né, da escola da educação básica com condição de letrados, ou seja, sabendo falar, e esse falar, mas todo mundo fala português. Fala, mas situação informal é uma coisa. Falar em situação de entrevista, falar em entrevista de emprego, falar para uma autoridade, são modos diferentes, tem que conduzir a linguagem, tem que usar a linguagem de modo diferenciado. Saber escutar, né? Eu tenho que também ser bom ouvinte. Veja, se nós aqui agora, na live, ela exige um comportamento de respeito, de a minha intervenção ou a sua, na minha, tem que ser no momento exato, porque senão dá uma sobreposição. Então, veja, isso é aprendizado de língua, é língua oral, né? Só que precisa ser trabalhado. Se a escola quer desenvolver isso, tem que acontecer na prática. Então, a mudança houve. Nos documentos, isso está posto. Tanto no PPC dos cursos superiores, como nós temos a base, né, hoje, as DCNs, nós temos uma direção para o ensino de língua ser por essa perspectiva. Se nós caminharmos assim, pensando lá agora em alfabetização, mais especificamente, que é o nosso tema, o que a escola tem que fazer? Paralelamente, tem que trabalhar com a criança, com o sistema de escrita, né, que então é a relação grafema-fonema, conhecer o alfabeto, os demais sinais gráficos que são usados, pontos, acentos, esse tipo de tecnologia da escrita. Paralelo ao acesso à tecnologia da escrita, os usos dela. E aí que eu vejo agora que é importante o que os pais podem fazer. Os pais podem, nesse momento em que está distante, ser leitor de textos para os filhos. Você está fazendo duas ou mais coisas importantes. Duas que eu digo é um momento de afetividade, que a criança, para ela é muito significativo, prazeroso estar ouvindo o pai, a mãe, o tio, a madrinha, a avó lendo histórias. E, por outro lado, ela está incorporando as características da escrita, porque vai internalizando as características do gênero, as especificidades, porque escrever não é pôr a fala no papel. Veja, a estrutura de um texto, uma história contada, ela é de um jeito, uma história lida é de outro. Então, a leitura é fundamental que os pais desenvolvam. Trabalhar com a criança em situações de escrita textos do cotidiano. Pedir para a criança escrever um bilhetinho para a avó, fazer a lista do supermercado, fazer o cardápio da semana. Então, é brincar de escrever, mesmo que ela não domine todo o sistema ainda. Mas o que está fazendo nessa hora? Está proporcionando à criança a condição de perceber como que a escrita funciona. Né? Então, olha a organização de um bilhete, a organização de um cartão, a organização de uma lista. Elas são diferentes. Então, isso tudo vai... Quando a criança voltar para a escola, o professor vai ver que ela teve um caminho que vai facilitar, vai acelerar muito esse processo. Se a gente for pensar como que os pais podem ajudar na sistematização da alfabetização? Jogos, bingo de letras, dominó de letras, de sílabas, boliche, caça-palavras. Então, são atividades lúdicas, prazerosas e que é possível qualquer pessoa da família interagir com a criança em relação a isso. Excelente. Doutora, muito obrigado. Nossa, as contribuições de vocês são tão ricas, né? Que com 2 contribuições nós já chegamos a quase 1 hora de live. Pense que coisa maravilhosa. Estamos muito felizes. No início da nossa transmissão, eu estava muito feliz, comemorando, né, a quantidade de internautas, de educadores que estão nos acompanhando nessa live. Pedir desculpas por não nomear a todos. Alguns eu preciso destacar, que são nossos colegas em secretarias de educação em todo o país. Tá? Então, eu quero destacar e agradecer a presença da equipe educacional da Secretaria Municipal de Educação de Botucatu,
de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a toda a equipe da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, em massa nos acompanhando, só representa a qualidade da liderança da secretária, educadores da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e da rede privada também, viu? Espírito Santo, Goiânia, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazonas, enfim, educadores de todo o país continuam nos acompanhando, mesmo com o tempo da nossa live. Eu fico muito feliz em estar junto com vocês, construindo essa história. E falando em construção de história, a próxima questão eu trago para a secretária Maria Silvia. No encontro educacional, Educação Já é o nome do evento, organizado pelo Todos pela Educação, isso foi em Brasília, antes mesmo das medidas de isolamento social serem implementadas no Brasil, né? O presidente da Undime, né, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, lá em Sergipe, o José Tiago Alves, afirmou que o novo coronavírus traz impactos para todas as etapas da educação no mundo inteiro, ok? Disse também que os estudantes que estão no período de alfabetização, secretária, para eles há uma escassez de alternativas tecnológicas que substituam as figuras do professor e da escola nesse processo de aprendizagem. Aqui eu pessoalmente defendo que são figuras insubstituíveis mesmo, né? A do educador e a da escola. E ainda, para finalizar, ele disse no seu pronunciamento, abra aspas, a alfabetização no Brasil já é um desafio por si só, que é potencializado nessa situação de isolamento social, o que nos deixa extremamente preocupados com os prejuízos gerados. Fecha aspas. Secretária, quais os possíveis prejuízos que esse momento histórico que nós estamos vivendo pode deixar e que mais preocupam a Secretaria de Educação de Curitiba em relação às metas educacionais traçadas pela sua gestão para o ano 2020? Secretária. Eu primeiro tenho que falar para essa resposta sobre a minha tese de doutorado. Uhum. Então, eu trabalhei na minha tese com a didática do formador, do alfabetizador. Né? Acho que muito do que a Ângela falou está também posto nesse trabalho, que nos ajuda a pensar quem é esse professor alfabetizador, como é que esse professor se constitui e com que bases nós vamos formar esse leitor. Né? A Ângela falou assim, parece que está demorando muito. Eu também sou testemunha desse processo, Ângela, porque já era alfabetizadora em 1986. Então, participei exatamente dessa ruptura entre aquela alfabetização completamente mecânica para passarmos a propostas onde nós formamos efetivamente o leitor e o escritor de diferentes gêneros textuais. Né? Com isso, eu tenho que dizer que essa é uma pergunta que tem em si, a pergunta que você me faz, ela tem em si uma base mecânica. Uhum. Porque se eu for falar de prejuízos, eu estou entendendo que essa criança parou de aprender. Ninguém para de aprender. Eu acho que a Ângela já falou antes, em algum momento, se essa criança foi despertada para o processo de leitura, ela não vai parar de aprender nesse momento em que nós estamos distantes. Uhum. E, em diferentes possibilidades, as redes estão levando situações que mobilizam o processo de aprendizagem para que essa criança continue estimulada a fazer as pesquisas com relação ao processo de leitura e de escrita no seu ambiente. E aqui eu devolvo a pergunta, o que é que mais Emília Ferreiro falou? O que é que mais essa mulher falou a vida inteira? E que parece que até hoje as pessoas não entenderam. E agora nós estamos com a rica possibilidade de ter efetivamente o ambiente da casa da criança como o ambiente alfabetizador para termos isso próximo de nós. Nós nunca tivemos isso. Porque nós sempre falamos desse ambiente
desse lugar social da criança, só que não nesse lugar. Nós falamos disso dentro da escola, em outro lugar social. E agora, pela primeira vez em toda a história da educação, a gente tem a criança nesse lugar, para fazer a sua pesquisa de oralidade de escrita nesse lugar, de leitura, oralidade e escrita nesse lugar. Uhum. Então, o que nós vamos ter pela frente, eu não sei se é prejuízo, mas nós vamos ter pela frente um rico material de pesquisa que essas crianças estão registrando nos seus lares e que jamais nós tivemos. Que as crianças não faziam isso dentro de casa, elas faziam isso na escola, sempre na escola. Mas a gente falava desse lugar na escola, Sim. com um distanciamento. Então, eu particularmente não consigo entender que isso gera um prejuízo. Pelo contrário, se o professor é um professor que entendeu todo esse processo formativo, que a gente vem trabalhando desde a década, eu particularmente, desde a década de 90, como formadora desde 91. Não é possível que as pessoas entendam isso como um prejuízo. Uhum. Não é um prejuízo, é um outro jeito de aprender, né, com outras fontes que não são essas fontes dadas pelo professor o tempo todo dentro da escola. Agora, ninguém para de aprender e ninguém desaprende. Isso não existe. O nosso grande desafio, e o que nós temos trabalhado e conversado muito aqui na secretaria, é como é que nós vamos fazer uso e aproveitar todo esse material no retorno, quando nós tivermos a mediação presencial. Né? Agora, tudo isso que as crianças estão produzindo nesse momento é uma produção, uma rica produção, e que a gente precisa prestar atenção nisso. Né? Excelente. Agora, sobre isso, nem a minha tese, nem a tese da Ângela e nem de pessoas muito, muito respeitadas no mundo inteiro falaram sobre essa página da história. Uhum. A gente não escreveu sobre a formação do professor para esse tempo, nesse tempo. Nós vamos escrever, nós estamos escrevendo sobre isso. Nós estamos escrevendo sobre como aproveitar essa produção das crianças nesse momento de distanciamento. Mas, mais uma vez, eu convido quem ainda não nos assistiu que assista o canal 4.2 ou o canal 9.2, ou se por fim não houver a antena mais simples dentro da sua casa, que é a TV aberta, pode usar o Facebook, o YouTube, com o canal TV Escola Curitiba. E agora mesmo, agora nós estamos nas aulas do 2º e do 3º ano, que são evidentemente alfabetizadoras. Né? São clássicas de alfabetização. E observem se as professoras não fazem isso. Se elas não instigam a essa pesquisa dos seus ambientes familiares, né? Dessa lógica que a gente persiste com isso há tantos anos, dessa leitura, desse registro, desse cotidiano. E também as aulas do 1º ano, que começam às 1h30 da tarde. Né? Eu acho que vale a pena, porque aí nós conseguimos entender tudo isso que nós estamos falando teoricamente aqui, dentro de um processo que é diretamente com esse interlocutor, que é o nosso estudante de 1º, 2º e 3º ano, que é a principal fase da alfabetização. Né? Agora, nós nunca tivemos isso. Agora, disso nós vamos ter que, com esse material que está sendo produzido, nós vamos ter que tratá-lo como uma pedra preciosa que nós não podemos perder, mas que nós temos que polir para que ela seja melhorada nesse momento de intervenção pessoal que nós queremos chegar em breve com os nossos estudantes na escola. Né? Excelente. Mas isso tudo está acontecendo. A criança está atenta, ela está perguntando, pode ser que o seu interlocutor dentro de casa não responda, ela vai continuar com o seu processo de hipótese. Ninguém para. As pessoas não param de pensar. Sim. Existe isso. Né? Ainda mais nessa idade que é uma idade... Do imaginário, né? Da criação. Sim, e uma idade onde a criança
por si só, ela tem essa lógica dessas perguntas, dessa formação de hipóteses, enfim. Eu, mais uma vez, reitero que a mediação pessoal ela é fundamental. Mas isso que nós estamos vivendo, nós jamais vivemos. Então, esse material que está sendo produzido, ele é um material precioso para que a gente possa continuar com esse processo presencial. Excelente, obrigado, secretária. Daqui a pouquinho voltamos a falar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero destacar, né, já que a secretária encaminhou para esse material que está em produção, dizer a você que nos acompanha que nós também temos diversos materiais. Nós já estamos aí na nossa 11ª live, desde que o isolamento social foi implementado. E se você quiser receber mais informações, notícias sobre alfabetização, é só se cadastrar gratuitamente no link que está fixo aqui nos comentários da nossa página dessa live de hoje. Ali você também poderá acessar a 3 e-books gratuitos que nós preparamos para apoiar a comunidade escolar nesse momento histórico que nós estamos vivendo. São 3 temas que já estão disponíveis para você baixar. Impactos socioemocionais, como os pais podem se preparar e preparar as crianças para o desafio da volta às aulas ou da manutenção das aulas. O segundo tema, professores, uma adequação imediata à educação do futuro. E o terceiro tema, plano de contingência, preparando sua escola para agora e para o futuro. Ok? O tema de alfabetização será enviado em breve, nós vamos disponibilizar no mesmo canal que está aqui no comentário fixo desse link no chat de hoje, tá? Gostaríamos também de destacar que alguns pais de alunos, secretária e doutora, estão nos acompanhando, estão trazendo suas questões, suas angústias, seus desafios, tentando contribuir com o desafio de alfabetizar nesse momento histórico que a humanidade está passando. E aqui eu vou aproveitar, então, a interação desses pais, né? A Felipa Rodrigues, que traz também questões, e vou mudar um pouquinho o roteiro da nossa pergunta, já que, em respeito a esses educadores, que são os pais, precisamos falar com eles também, não é verdade? Então, a questão aqui é a seguinte, eles nos perguntam, como promover a escrita quando muitos pais não dominam a língua? Eu sei que a doutora já tratou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão dos pais que não têm o domínio técnico desse processo de alfabetização, mas eu gostaria de reforçar isso. Então, secretária, eu diria que agora eu começo com a sua contribuição, falando com os pais, e depois eu passo para a diretora. Podemos fazer assim? Podemos. Nós temos que pensar que é um universo pequeno dos nossos 140 mil alunos de pais que não tenham um mínimo domínio dessa escrita, né? Então, eu não posso não fazer porque eu tenho uma parcela pequena de pais que não dominam a escrita. E, pelo contrário, as aulas que nós estamos veiculando, e eu convido, inclusive, os pais que não têm esse domínio, a participar e assistir às aulas da EJA Fase 1, que passam todos os dias à noite, das 19 às 21 horas, porque é uma grande oportunidade de fazer contato com esse universo da escrita dentro da sua casa. E quem sabe até se despertar para sua possibilidade de entrar nesse grande mundo da leitura, que é fantástico, né? Agora, algo que é fundamental para pais que saibam ou não ler e escrever, fundamental, é respeitar o registro da criança. E independente da fase dessa criança, e aliás, independente do tipo de pai que essa criança tem e da qualidade de mediação que ela possa ter dentro de casa, algo que é notório, que a gente tem pesquisas que já nos mostraram isso, já, né, a gente não precisa mais discutir essa questão, é a ansiedade dos pais nesse período de alfabetização. Acho que é o período onde os pais ficam mais ansiosos, ficam mais cheios de interrogações sobre por que a criança registra determinadas palavras que, numa lógica de quem é alfabetizado, parece que falta letra, parece que
tem erro ortográfico, parece que, enfim, tem toda uma confusão e que para nós alfabetizadores é lindo. É uma preciosidade. A criança precisa escrever exatamente desse jeito. Então eu peço encarecidamente para os pais que não se afobem, não criem fantasias, não pensem que a gente vai dar nota 0 para a criança, que ninguém vai fazer uma bobagem dessa. A gente quer exatamente o registro que a criança está fazendo hoje, do jeito que ela está fazendo hoje. Nós, todos, professores, precisamos disso. E se você, pai, olha para esse registro e parece errado, está errado na tua cabeça. Não é dentro do processo sócio-histórico que a criança percorre para escrever. Então, por favor, não falta letra, não tem erro. Para nós não tem nada disso. Para nós é isso mesmo. A criança está dentro do seu processo de escrita. Deixa a criança fazer esse registro. Por favor, as atividades que os professores estão mandando nas unidades, as atividades que os professores nas videoaulas fazem, muitas delas instigam nesse processo de hipóteses para que as crianças se perguntem, né, como é que é esse processo de registro da escrita. Assistam com cuidado, deixe que a criança faça a sua pergunta, que ela, enfim, tenha lá o seu registro, seja como for, que seja inclusive um registro por meio de desenho, mas que ela faça o seu registro. Não interfira nisso, não tenha medo disso. Se for um estudante da rede, os nossos professores nas unidades estão mandando atividades que fazem a intervenção exatamente desse processo para esse momento. E para esse momento, a gente sabe, nós sabemos como professores o que é que a criança, de um modo geral, pode nos responder, né? O que é que ela pode registrar. Então, existe um abismo entre o certo e o errado dos pais e entre o certo e o errado daquilo que nós todos entendemos sobre esse processo de aquisição da leitura e da escrita. Por isso, eu peço menos ansiedade e respeito para esse registro que a criança faz, que parece errado, mas eu lhes asseguro que não é. A Ângela pode falar um pouco mais. Excelente. Secretária, muito obrigado. Excelente mensagem aos pais. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Ângela. E antes de passar a palavra, eu preciso resgatar uma das suas teses, doutora. Trata exatamente esse assunto. Representações de crianças não alfabetizadas sobre gêneros textuais escritos, né? Nesse trabalho, ele foi orientado especialmente pelos postulados do interacionismo sócio-discursivo, né? Contribuindo também para a discussão do pressuposto de que aprender uma língua é aprender gêneros discursivos e concorre para a ampliação desses conhecimentos na área da aquisição da linguagem escrita, né? Mais especificamente em relação aos aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento da capacidade de produção textual. Então, é uma abordagem teórica, é uma tese muito relevante para a história da educação no Brasil e no mundo, e corroborando com a contribuição da secretária, quando os pais nos perguntam como a gente faz, material concreto pode ajudar no trabalho em casa, qual é a sua contribuição, a sua mensagem aos pais, doutora Ângela Gus? Então, eu quero só fazer um reforço, aproveitando que a Silvia falou, porque a gente percebe que a angústia dos pais em relação a erro ortográfico é uma angústia mesmo para a maioria, né? Então, eu acho que ela abordou um ponto interessante e eu reforço isso também, dizendo o seguinte: os professores sabem, mas os pais não. As crianças, quando estão se alfabetizando, elas vão... O primeiro passo que elas têm que descobrir é que, para a gente escrever, a gente usa letras. Porque, não, vejam, se você observar, as crianças fazem garatujas e chegam, mãe, o que está escrito aqui? E tem um monte de rabisco. Quando a criança descobrir que precisa letras,
ela fez já um avanço significativo. Quando ela descobrir que as letras estão relacionadas com os sons, elas vão começar a procurar as letras de acordo com fazendo esse casamento. Uhum. Só que no primeiro momento, o que elas fazem? Elas associam o som com a sílaba. Então, vamos pensar na palavra casa. A hipótese da criança é que casa tem 2 sons, casa, porque ela abriu a boca 2 vezes. Então, ela conhece a letra K. O que ela pensa? Casa é o K, ela vai colocar a letra K lá. Dependendo do conhecimento dela, a tendência é que ela coloque um A, porque o que soa é a vogal. As consoantes, por isso que elas se chamam consoantes, elas não soam. Então, é mais difícil a criança perceber o som do Z do que do A. Uhum. Mas isso vai variar um pouco. Então, pode ser que a criança escreva casa, um K e um A. Pode ser que ela faça um K, um Z e um A. Então, o que ela fez? Quando ela fez isso, ela está escrevendo alfabeticamente. Certo. Quando ela escreveu... por quê? Porque ela está relacionando som e letra. O que ela vai precisar descobrir depois são as formações silábicas que a língua tem. A formação silábica mais comum é consoante e vogal. Então, por exemplo, palavras como panela, como sapato, consoante e vogal, consoante e vogal. Logo, ela percebe isso. Mais dificuldade é quando nós temos encontros consonantais seguidos de vogal. PR, BR, BL, GL, mais vogal. Então, isso é um pouco mais demorado. Então, o que vai acontecer? Quando a criança começa, ficou feliz, que ela já conhece todas as letras, conhece o som, ela começa a querer escrever. E ela mostra lá para a mãe escrito bola, um O e um A, e a mãe fica, assim, o que eu digo agora? Pergunte para a criança o que está escrito. Pergunte para ela, e ela vai dizer que está escrito bola. Se você, naquele momento, achar que é oportuno, vai lá com o alfabeto móvel e monta com ela. Olha, bola. Se você fizer bola e só puser O-A, fica faltando alguma coisa. Escute aqui, ó, bola, bola. O que está faltando? A criança provavelmente vai dizer. Então, assim, a gente vai mediando. Mas ortografia é algo que nós levamos a vida inteira aprendendo. Eu digo para os meus alunos, se eu quiser fazer um ditado para vocês de 10 palavras agora, e que vocês errem as 10, eu consigo. Por quê? Porque o XC, o SC cedilha, o H inicial, se a palavra é desconhecida, a pessoa não sabe a grafia. Então, pensem assim, a humanidade levou muito, muito tempo para construir. A ortografia da língua portuguesa é do século passado. Até 1940, nós não tínhamos ortografia. Cada um escrevia conforme falava. A ortografia da língua portuguesa foi implantada. Recentemente, houve uma unificação entre a ortografia dos países que falam português europeu conosco, do português brasileiro, que tinha diferença. É uma lei recente, uma norma recente, então não tem por que os pais quererem que as crianças, em um ano, já saibam escrever tudo ortograficamente. Vocês vão ver que sílabas CV elas vão conseguir. Batata, bola, por quê? Porque essa é mais recorrente na língua e é mais fácil de ser percebida. Então, gradativamente, elas vão indo. As mais complexas vão demorando mais. Então, tem que ter paciência. E aí vem a pergunta que você fez. O que eu investiguei na minha tese de doutorado? Desde que a gente discute que a alfabetização deve ser a partir de textos, a gente pergunta, mas tem sentido fazer com que uma criança finja que está lendo? Tem sentido a gente ler para ela a mesma coisa que ela estivesse lendo? E eu fui investigar isso, porque a minha hipótese era de que se uma criança tiver acesso a diferentes gêneros textuais, ela vai incorporar a estrutura desses diferentes gêneros ouvindo. E aí eu trabalhei, inclusive a minha pesquisa foi com crianças, na época eram creches da prefeitura de Curitiba, que tinham um trabalho magnífico com crianças de pré-alfabetizadas. E os professores trabalhavam muito com o professor sendo leitor
para essas crianças e elas fingindo ler. Então, na sala elas tinham jogos, elas tinham livros, elas tinham revistinhas, gibis, uma diversidade de materiais. E eu testei essas crianças, elas fingindo ler propaganda, texto instrucional, um texto ensinando a fazer um recipiente de barro, trabalhando com cerâmica, né, argila. Eles liam na revistinha, olhavam a figura e tinham que fingir que estavam lendo o que estava escrito embaixo. Então, veja, por exemplo, numa narrativa, a gente observa que os verbos são no passado. A menininha estava brincando, o lobo chegou e perguntou, né? Quando é um texto de instrução, os verbos estão no imperativo, né? Dobre, junte, amasse, né? Então, veja, uma outra forma dando comando para que a ação seja executada. Resumindo, assim, para ficar restrito a esses dois, eu fiz com narrativa, propaganda e texto de instrução. As crianças que tinham contato com diversidade de textos, que eram essas da creche, elas, quando pegavam o texto, faziam a leitura de acordo com o gênero. Crianças que não tinham, por exemplo, pegavam o texto que era de instrução e diziam assim, o menininho pegou o barro e amassou, depois ele fez um buraquinho. Então, fazia uma narrativa. Então, o que isso mostrou? Que as crianças, mesmo não alfabetizadas, podem construir representações de gêneros textuais ouvindo leituras. Então, por isso é fundamental que hoje, né, que estamos fora de sala de aula, os pais façam essas leituras para as crianças. Nas salas de aula, os professores façam leitura para as crianças não alfabetizadas ainda, que você está promovendo o letramento. Então, a hora que ela estiver alfabetizada e tiver que escrever uma história, ela vai conseguir fazer em formato de história. Só para dar um exemplo da diferença. Quando as crianças eram alfabetizadas por cartilha, e uma criança, no segundo ano, por exemplo, você pedia a ela que escrevesse a história da Branca de Neve. O que eles faziam? A Branca de Neve é bonita, ponto. A Branca de Neve é linda, ponto. Fazia um longo, uma frase e um ponto, uma frase e um ponto. O que isso indica para a gente? Que ela absorveu aquela estrutura de frases soltas. Então, se você fala hoje em coesão, em coerência, em sequência lógica, como que vai desenvolver isso, a não ser convivendo com os materiais escritos, né? Então, essa minha dissertação comprovou uma hipótese, né, que eu tinha levantado e que realmente interessa, né, para a escola, no sentido de que a leitura ela é mais fácil do que a escrita e deve preceder, né, no sentido assim, eu não posso esperar que uma criança escreva uma história se ela nunca ouviu histórias lidas. Entendeu? Então, a base dela para redigir uma narrativa é o que ela ouviu, é o que ela leu. E assim como os outros gêneros, é necessário esse encaminhamento. Legal. Excelente, doutora. Olha, é um privilégio ter uma aula com vocês duas aqui na nossa live de hoje. Eu estou me colocando como um aluno que acabou de entrar na universidade. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Eu quero falar uma coisa importante. Pois não, pode complementar. Eu me lembrei aqui, numa das aulas que eu estava dando sobre esse assunto, na formação de professores, e foi na PUC, nunca vou esquecer disso. E tem a ver com essa pergunta dos pais. E os pais que não são letrados, como é que fazem nesse momento? E eu me lembro de uma aluna minha, exime leitora, essa menina era fantástica. Não é você e nem você, porque eu estou com duas aqui na minha frente, que são minhas ex-alunas, não é nenhuma das duas. Essa menina era uma exímia leitora e ela trazia na sua história a seguinte situação. Eles eram em 6 filhos e filhos de uma mãe analfabeta.
Mas uma mãe analfabeta exímia contadora de histórias. Porque essa mãe pegava os livros, abria os livros para os seus filhos e ia contando conforme a leitura que ela fazia das imagens. E ela, então, imaginava uma história com aquelas imagens e contava essa história todos os dias para esses 6 filhos. Se essa menina estiver me assistindo, ela vai saber para quem eu estou falando e de quem eu estou falando. E eu nunca esqueci disso, porque isso já faz muitos anos, e eu tinha dentro de mim ainda esta hipótese de que os filhos de uma mãe, quem sabe, com pouco acesso às letras, pudesse ter algum tipo de prejuízo, conforme foi a sua pergunta. Mas o mundo não é assim. As intervenções que podem ser feitas são maravilhosas. Mesmo um pai com pouco acesso a esse mundo letrado pode fazer desse momento dentro da sua casa um momento de grande privilégio de leitura. Agora eu vou retornar para essa pergunta que eu já te disse que ela tem uma base nessa lógica mecânica da alfabetização. Tá? Que é como quem diz, como é que essa criança vai aprender se a pessoa não sabe escrever corretamente? Traduzindo a tua pergunta, ela é essa, e é uma pergunta cheia de preconceitos. Né? Então, eu não acredito nisso. Eu estou longe de acreditar nessa lógica, e absorvendo tudo que a Ângela falou, exatamente desse processo, uma criança não se forma leitora e escritora a partir desse processo mecânico. Não se forma. Né? Ela tem muitas experiências ricas que ela pode fazer, e inclusive nesse momento agora, dentro das casas, que são fundamentais para que somem a sua história como leitora e como escritora. Então, eu gostaria, mais uma vez, de pedir encarecidamente para os pais que saiam desse lugar, que é um lugar, claro, o seu lugar de aprendizagem ele é fundamental, mas entendam que esse não é o único meio de ensinar alguém a ler e a escrever. Né? Existem muitos caminhos, muitos caminhos. O despertar para a leitura e para a escrita, ele está em muitos vieses, inclusive de uma mãe analfabeta. Eu acho que isso é fundamental dizer para todos. Excelente, fundamental mesmo, e para deixar bem claro, né, que quando os vieram à tona, né, esse conceito, em função da estrutura mecânica da alfabetização, houve um pronunciamento de alguém que deveria procurar em todas as discussões e que está à frente da educação em uma determinada região. Eu achei importante a gente trazer isso à tona para deixarmos todos os educadores do Brasil numa mesma página. Né? A pergunta vinculei, mas eu acho que o tema é importante ser discutido, porque ainda há preconceitos sobre a forma de estudar os resultados que isso pode trazer. Muito preconceito. Perfeito. Bom, doutora, eu agora gostaria de encaminhar, infelizmente, a nossa live para o seu encerramento, não sem antes ouvir suas últimas considerações. Vejam, nós já estamos aí há mais de 1h30 conversando, e aqui fica o registro do nosso agradecimento, em nome de toda a equipe da Tecnologia Educacional, em relação ao seu tempo. Nós sabemos que o seu tempo, da Secretária de Educação, é muito precioso, né? Em seus trabalhos, enfim, nas suas vidas pessoais, e vocês dedicaram tanto tempo a nós e aos nossos educadores que estão nos acompanhando desde o início da live. Nosso muito obrigado para isso. E eu abro o espaço agora para as suas considerações finais, doutora Ângela Gusso, e uma mensagem aos nossos educadores, pais de alunos, mantenedores de instituições privadas ou públicas de ensino, em relação ao desafio como alfabetizar em tempos de isolamento social. Doutora Ângela. Ok. Então, para encerrar, eu só gostaria de que as pessoas
tanto pais como professores, pensassem assim: nós estamos inseridos no mundo da escrita, então a escrita, o contato da criança com a escrita, ele começa muito antes da escola, né? A partir do momento que nós vivemos rodeados pela escrita, essas crianças já estão nesse mundo, eles então vão absorvendo. A escola é o lugar de sistematização do conhecimento. Os professores, para isso, se preparam, né? Tem uma formação, no caso de língua, uma formação de como é que os sujeitos aprendem, ou seja, a psicologia do desenvolvimento, estudam sobre como funciona a língua, né? Conhecer sobre o funcionamento, estrutura e funcionamento da língua, estudam metodologias de ensino, recursos didáticos em geral, né? Para garantir o sucesso do aluno, né, nessa empreitada. Mas o mundo o letramento, o desenvolvimento da competência leitora, de fala e também de escrita, hoje que a gente fala em letramento, aborda também a questão oral, ele perdura por toda a vida. Então, ele começa antes da escola, passa pela escola e continua depois. Então, o importante é que a gente, enquanto professor de língua, cria nos alunos, nos estudantes, um gosto pela leitura. Tratar a leitura de modo prazeroso é um fator essencial para que as pessoas tenham esse desenvolvimento contínuo no processo de letramento. Então, acho que e a literatura é o melhor caminho. Então, fazer as crianças se aproximarem, né, das histórias de ficção contadas pelos próximos, mas também lidas, como eu falei, que faz diferença contar e ler, são processos diferentes. Deixar a criança manusear os livros, inventar histórias a partir das imagens. Os livros não são feitos para durarem a vida toda. Não faz mal que a criança... Eu participei uma vez de um evento em que os bibliotecários falaram que a vida útil de um livro numa biblioteca é de 5 anos, sendo bem manuseado. Então, 5 anos durou bastante, desde que a criança manuseie esse livro à vontade, né? Não fique limitando a criança a fazer uso deles. E essa, eu acho que é uma forma de a gente contribuir bastante com o letramento. E o letramento é condição para a cidadania, participação na sociedade letrada. Então, eu acho que se nós, família e escola, contribuírem para isso, nós estamos, assim, contribuindo bastante com os humanos, com a sociedade, com os seres humanos. Em relação à minha despedida final, eu quero dizer que muitos professores estão passando pelo mesmo processo. Se os professores mais jovens, né, estão aí tendo dificuldade em lidar com toda a tecnologia, imaginem eu que não tive nada disso na minha formação. Eu aprendi a dar aula à distância agora, né? A PUC nos ofereceu diversas oficinas para aprender a lidar com suportes diferentes. Então, todos nós estamos aprendendo. Então, eu às vezes comento, digo, será que eu deveria ter me aposentado ano passado e não passado por isso? Não. Foi bom, porque eu aprendi mais alguma coisa. A duras penas, não nego que foi bastante difícil, né? O preparo das aulas é diferente, o tempo é diferente. Então, mas, como a Silvia colocou, nós nunca vivemos isso e estamos passando por essa situação e nos adaptando. Então, é um aprendizado também. Então, eu falo para os meus colegas, força, que isto vai passar e nós teremos saído dessa situação diferente. Podem contar com o meu apoio se eu puder ser útil em alguma coisa, meu e-mail está aí para contato. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Um abraço. Muito obrigado, doutora Ângela Gusso. Eu vou passar as palavras agora à secretária de Educação, Maria Silvia, antes da despedida de vocês, e depois eu fico mais um minutinho conversando com os nossos educadores. Secretária, por sua vez, que mensagem fica para os nossos educadores de todo o país em relação à nossa difícil e honrosa missão de educar? Eu quero trazer a reflexão do Thompson. Thompson disse que todos os momentos históricos, eles são resultados dos processos vividos.
mas eles são um índice dos fluxos futuros. Acho que a gente nunca sentiu tanto esse momento histórico como resultado e como um índice do fluxo futuro. Nunca. Né? Um índice de um livro novo, um índice dessa história que nós todos estamos escrevendo ao mesmo tempo com as descobertas que estamos fazendo, das experiências que redes públicas, redes privadas estão exaustivamente buscando escrever esta história, a partir daquilo que já tinham como conhecimento, né, desses processos vividos, mas colocando esse índice dos fluxos futuros. Eu quero colocar aqui, já que a temática é a alfabetização, nesse índice a possibilidade do grande cuidado pedagógico para a produção do que nossas crianças e nossos estudantes estão produzindo nos seus lares. Nós nunca tivemos isso e pela primeira vez estamos tendo esse tipo de material mediado pelas famílias, exaustivamente mediado pelas famílias, ou não, né? Ou não sabemos, há diferentes situações, mas que haverá de ter um tratamento muito cuidadoso, muito com um olhar de muita pesquisa dos nossos professores, porque ele não vem com a lógica da sala de aula. Então, nós vamos precisar pesquisar esses materiais, nós vamos precisar perguntar sobre esses materiais. O que é que está sendo produzido? Como foi produzido? O que é que você pensou quando você escreveu isso daqui? O que é que te passou pela mente quando você desenhou isso daqui? O que você quis dizer com isso? Então, mais do que nunca, nós vamos precisar nesse índice do professor pesquisador, para que nós não percamos nada do que está sendo registrado nesse momento em cada lar das nossas crianças e dos nossos estudantes, né? Este índice está sendo escrito por todos nós que estamos vivendo essa história de uma maneira muito cuidadosa, com muito respeito a todas as nossas crianças e a todos os nossos estudantes. Eu me uno à grande rede de Curitiba e desejo que todos vocês tenham cuidado pessoal, cuidado com a sua saúde e logo nós estaremos juntos. Tudo isso vai passar. Graças a Deus, assim será. Muito obrigado, é de arrepiar ouvir suas considerações, eu compartilho da emoção e nós estamos muito gratos. Doutora Ângela, doutora Maria Silvia Bacila, secretária de Educação, em nome dos alfabetizadores do Brasil e dos educadores que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar na sequência, muito obrigado. A equipe da Tecnologia Educacional, aqui na Cida Oriunda, em Curitiba, sente muito orgulho em discutir educação com vocês. E estamos com as portas abertas para receber suas contribuições e, da maneira que pudermos, ajudá-las também nos seus trabalhos, formando aqui uma grande aliança, tá? Entre parceiros, entre amigos, né? É um prazer reencontrá-la, Maria Silvia, depois de tanto tempo. E em breve, com certeza, nós entregaremos esse abraço pessoalmente. Até uma próxima live. Que Deus nos abençoe. E aos nossos internautas, eu peço um pouquinho mais de um minutinho da sua atenção para falarmos sobre os nossos próximos passos. Maria Silvia, doutora Ângela, até breve. Até. E a vocês, educadores, fica o nosso muito obrigado também pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela sua interação. Quero reforçar que esse espaço está aberto para que vocês enviem também sugestões de debate para as nossas próximas lives, as lives da Tecnologia Educacional. A de hoje e todas as outras estão disponíveis na nossa página aqui no Facebook e também no nosso canal no YouTube, né? Algumas pessoas estão aqui na live perguntando onde é que eu acesso esse material. Então, na página da Tecnologia Educacional, no Facebook e aqui também no YouTube, com o mesmo conteúdo. Se você quiser receber mais informações
e também notícias, né, sobre alfabetização, basta preencher o cadastro nesse link, clicando nesse link que está aqui, fixo nos comentários da nossa live, é super rápido e você vai conseguir acessar os materiais disponibilizados pela tecnologia educacional. Lembro também que nós estamos com uma série de trilhas de aprendizados gratuitas na nossa iniciativa, no nosso site do Mundo para a Escola. Está passando aqui embaixo, caso você queira anotar, www.domundoParaAescola é o nosso ambiente onde reunimos todas as informações, lives, materiais de apoio para a gestão, para a alfabetização agora, enfim, basta acessar esse canal, esses espaços estão lá para você. Né? E Code para professores, aqueles que querem começar a trabalhar com a linguagem, o pensamento computacional, as melhores ferramentas para você, professor, gratuitamente. Em cada etapa de ensino, as trilhas estão lá, disponibilizadas no site do Mundo para a Escola para você acessar gratuitamente. Foi uma conversa muito esclarecedora, na verdade, muito produtiva. Quero agradecer, né, aos nossos convidados, a você, e dizer que a partir de agora, as nossas lives serão quinzenais. Por isso, no nosso próximo encontro será no dia 2 de junho. Você pode continuar nos contando o que gostaria de ver naquela live daqui para diante. Já sabe onde é o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que interagiram e até um próximo encontro na nossa live do Mundo para a Escola da Tecnologia Educacional. Foi um prazer passar esse período da tarde com vocês. Até breve.